Bem-vindos à parte 2 com o Dr. Jeb. House, Doutrina e Convênios, Seção 1. Jeb, ao continuarmos do 20 ao 24, chegamos ao ok, aqui está o porquê, aqui está o nosso porquê. Isso é o que o Senhor quer fazer. Sim, acho que é isso mesmo. 20, para que todo homem possa falar em nome de Deus, o Senhor, até mesmo o Salvador do mundo. Eu ouço ecos de o que Moisés queria fazer, um reino de sacerdotes, onde esse poder e autoridade são distribuídos o mais amplamente possível, onde todos têm acesso ao poder de Deus, onde todos podem falar em seu nome, onde o Espírito pode ser derramado. Isso se encaixa com aquele impulso realmente bonito e universalizante da restauração, essa visão de que todos podem estar envolvidos nisso. Para que a fé também possa aumentar na terra, para que meu convênio eterno possa ser estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho possa ser proclamado pelos fracos e simples até os confins do mundo diante de reis e governantes. Essa confiança eles farão isso, e isso vai se estender amplamente a todos eles. Gibi, não diríamos, talvez para nossos ouvintes em casa que se sentem fracos e pequenos, que isso poderia ser uma mensagem para vocês? Senhor pode usar você? Ah, com certeza. Essa é uma lição desta sessão. É que, como o presidente Mormon colocou tão bem, a quem o Senhor chama, ele qualifica este pequeno grupo de 10 elders reunidos nesta conferência, ouvindo estas palavras, que estas palavras devem ressoar e ecoar em nós, porque cada um de nós vai ser chamado para fazer algo que simplesmente nos sentimos fracos demais para fazer. Fico comovido por uma imagem que uma autoridade geral relatou. Ele passou pelo escritório do presidente Spencer W. O escritório de Kimball, logo depois, ele, o profeta, chorava. Perguntou: Presidente Kimball, você está bem? E ele disse: sou apenas um homem tão pequeno para um trabalho tão grande. E isso foi depois de décadas sendo um apóstolo. Enquanto ele sente o peso disso, é avassalador. Eu diria a todos os nossos ouvintes, vocês estão em boa companhia se já se sentiram assim. E se você sente que o mundo está realmente difícil, sabendo da calamidade que deve vir sobre os habitantes da Terra, o peso do mundo parece pesado. Aqui está uma mensagem do Senhor dizendo: agarre-se à restauração, eu posso usar você. Acabamos de passar pelo ano do Venha e Siga-me. Acabamos de terminar de pensar sobre Mormon, e isso também parece ter uma certa relevância especial para Mormon, porque, rapaz, você podia perceber, no final do livro de Éter, nos últimos capítulos do pequeno livro de Mormon, Mormon sentiu isso. Você pode perceber que ele sentiu o peso do que estava sendo pedido para fazer. Em Éter 12, ele está tão preocupado, será que os gentios vão zombar do que eu escrevi? Eu posso simplesmente sentir o quanto me sinto inadequado. E essa garantia do Senhor é que, sabe, você fez a sua parte. Deixe-me fazer meu trabalho. Eu dou fraqueza aos homens para que sejam humildes, e minha graça é suficiente. Se eles se humilharem diante de mim, coisas fracas podem se tornar fortes. Eu o ouço dizendo a mesma coisa para nós. Eu farei meu trabalho. Você faz o que eu pedi para você fazer. Farei trabalho via você. Sim. Esse é o versículo 28. E na medida em que eram humildes, poderiam se tornar fortes. Eu também adoro que o Senhor, caso você tenha esquecido, quem está escrevendo este prefácio, ele aparece no versículo 24. Eis que eu sou Deus e falei isso. Esses mandamentos são de mim. Eles foram dados aos meus servos em sua fraqueza, de acordo com a maneira de sua linguagem, para que pudessem entender. Ele simplesmente volta e diz: só para você saber, sou eu. Uau! E então, mais 4 promessas, aquela no versículo 28. Na medida em que eram humildes, poderiam se tornar fortes. Quem nunca se sentiu assim? Tipo, eu não consigo fazer isso quando eles recebem um chamado. Quem nunca se sentiu assim? Jeb, John acabou de mencionar o versículo 24. Esses mandamentos, essas revelações são de mim. Eles são dados aos meus servos em sua fraqueza, em sua linguagem, para que eu possa levá-los a um entendimento. Como vemos isso se desenrolar ao longo da história da igreja, onde o Senhor usa as pessoas em sua fraqueza e em sua linguagem. Como você realiza uma obra gloriosa através de indivíduos imperfeitos, de fato... Um princípio tão importante para nós refletirmos. Este é um versículo que vale a pena desacelerar. Isso estabelece alguns princípios importantes que podemos considerar ao nos depararmos com a história da igreja, que é como o Senhor trabalha conosco. E isso é reconfortante, que o Senhor trabalha conosco onde estamos, que Ele fala conosco na nossa linguagem. Ele quer que a gente entenda. Também acho que é útil para nós pensarmos sobre linguagem e compreensão como algo muito mais do que apenas palavras faladas. Nosso contexto cultural,
os símbolos com os quais trabalhamos e operamos, que o Senhor vai fazer isso. Então, acho que vamos ver na doutrina e convênios, por exemplo, o Senhor usando o que Joseph Smith e seus associados entendiam pedras de vidente, varas de adivinhação. O Senhor usa o entendimento cultural deles e fala com eles de maneiras que eles entenderão sua linguagem cultural. Acho que este versículo é um versículo importante para nos ajudar a pensar sobre a apresentação da investidura do templo que o Senhor quer que entendemos enquanto pensamos sobre o que sabemos. Que os irmãos disseram, a primeira presidência disse sobre isso. De tempos em tempos haverá ajustes na investidura do templo, na apresentação, porque ela se adapta à nossa linguagem e compreensão. E se nossa linguagem e compreensão mudam, o Senhor quer que entendemos e nos fala dessa forma. Este é o tipo de princípio que realmente nos ajuda a pensar sobre a história da igreja e a maneira como o Senhor está trabalhando com os indivíduos, culturas diferentes, tempos diferentes, entendimentos diferentes, línguas diferentes. Por que, por exemplo, Joseph Smith se sentiu à vontade para revisar o livro de Mormon para publicação ou revisar as revelações? Porque ele reconhece que, como Steve Hooper disse, ele não é uma máquina de fax divina. Ele está colocando em palavras a prisão tortuosa e quebrada da linguagem, como ele descreveu, colocando em palavras coisas que transcendem as palavras. Então, ele está sempre tentando chegar a uma melhor compreensão e uma linguagem melhor. À medida que ele aprende mais na doutrina e convênios, revisará as revelações para refletir melhor entendimento. É bonito pensar que é um processo, enquanto o Senhor nos guia à compreensão por nossas fraquezas. Sim, e eu posso te levar a lugares. Um dos melhores professores que já tive, seu nome é Sterling Hilton, no meu programa de doutorado, e ele teve que ensinar a mim e ao nosso grupo Estatística 741. E eu me lembro pensar, não há como eu realmente conseguir compreender isso. Eu penso nele quando leio isso porque ele escutava atentamente para que pudesse de verdade começar a falar a nossa língua. E então você podia ver ele se desenvolvendo quase que na cabeça dele. Ele desenvolvia um programa passo a passo dizendo, ok, agora eu sei onde você está, eu sei onde quero que você chegue. Então vou te guiar por isso passo a passo. Isso não apenas me ensinou sobre estatísticas, o que o desapontaria, já que nunca me tornei um estatístico, mas me ensinou sobre ensino, que você tem que encontrar as pessoas onde elas estão ou nunca as levará aonde você espera que elas cheguem. Sim, é verdade. Estou pensando em algo que o John disse antes na nossa conversa, especialmente se lembrarmos onde esta sessão se encontra em relação a outras sessões da doutrina e convênios. Então, se pensarmos no versículo 24 e tivermos em mente a sessão 67, meu servo Joseph, você conheceu, sua linguagem você conheceu. Há alguma preocupação sobre o que pode parecer uma linguagem inelegante ou imperfeição, ouvindo através do vernáculo de Joseph Smith? Acho que este versículo 24 é um lembrete. Deve ser um corolário daquela sessão 67. É assim que eu trabalho com as pessoas. Eu trabalho através da linguagem e do entendimento delas. Então, não veja isso como uma falha, veja isso como uma bênção. E então, como John disse também, o testemunho do Senhor, as revelações são onde está o poder. Olhe além da linguagem. Sim, estou trabalhando com as pessoas onde elas estão. John, quantas vezes já citamos isso aqui? Tudo que o Senhor tem é imperfeito. As pessoas devem ser incrivelmente frustrantes para ele, mas ele lida com isso. E nós também deveríamos. Estou pensando na conexão com a sessão 67, versículo 24, e o discurso do presidente Uchtdorf de 2013 vem a juntar-se a nós, onde ele reconheceu que, para ser franco, houve momentos na história da igreja em que cometemos erros. Você percebe que a mesma coisa sobre o Senhor é que ele só tem pessoas imperfeitas para trabalhar. E então eu adoro que ele termine aquele sermão, aquela palestra, indo para o sermão do pão da vida em João 6. E você pensa nas pessoas, muitas na multidão, que simplesmente não entenderam o que Jesus estava dizendo sobre eu sou o pão da vida e o que tudo isso significa. E então ele diz aos discípulos, vocês também vão se afastar. E Pedro diz, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Isso para mim é o sentimento da sessão 67, versículo 24. É isso? Vem pela linguagem que o Senhor está trabalhando como nosso entendimento, mas o que vemos por trás de tudo isso são as palavras da vida eterna, e nós podemos sentir isso vindo à tona. E é quase um pouco como uma pedra de tropeço. Você tem que perceber que o Senhor trabalha com pessoas imperfeitas, uma vez que você consegue entender isso.
Há um tesouro inteiro do outro lado, belos tesouros do outro lado de, ok, vou aceitar isso com calma. E como você disse, GB, isso me dá grande conforto, que talvez ele possa me usar também. Sim, se já tivemos aquele momento em que sentimos o Senhor trabalhando através de nós, então isso nos dá confiança. Sim, o Senhor está comigo também. Sim, posso fazer coisas incríveis, claro, se estiver nas mãos do Senhor. Enquanto pensamos sobre a natureza de Deus e sobre nós mesmos, acho tão interessante que 25 e 27 eu gosto do contraste entre esses dois. Então 25, na medida em que erraram, isso pode ser conhecido. 27, e na medida em que pecaram, eles podem ser castigados, podem se arrepender. É realmente importante que o Senhor nos ajude a reconhecer que há uma diferença entre erros, simples enganos, e pecar. E às vezes acho que nos culpamos demais só porque erramos. Somos humanos, cometemos um erro, não há intenção maliciosa, nós não éramos rebeldes, nós não estávamos pecando. Eu adoro que o Senhor trate isso diferente. Ele quer que isso seja conhecido. Ele quer nos ajudar a ser instruídos, Ele quer que aprendamos sabedoria, Ele vê isso de forma diferente. E talvez alguns de nós precisem parar de se culpar por sentir que de alguma forma somos indignos, ou de alguma forma somos rebeldes, ou pecando, ou menos aos olhos do Senhor. Quando Ele reconhece que estamos apenas errando, Ele está apenas nos ajudando a aprender e ganhar sabedoria. E eu gosto que esses sejam tipos diferentes de verbos e diferenciados aqui, que são duas situações diferentes. Sim, isso é ótimo. E claro, é o adversário que gostaria que você visse seus erros e os considerasse como pecados. Sim, isso é verdade. O grande acusador, isso mesmo. E mesmo ali, no versículo 27, eles pecaram, que eles vão se arrepender. Arrependerão. Há espaço. Não há esperança perdida de jeito nenhum. Há um caminho a seguir em qualquer situação, errando ou pecando. O Senhor tem um caminho a seguir. Parece que no versículo 29, GB. E John, o Senhor dá seu testemunho do livro de Mórmon. Desde que acabamos de terminar esse estudo, venha seguir-me, eu posso sentir esse versículo mais do que nunca. Sim, aquele livro de Mórmon. Você sabe qual frase saltou da página para mim desta vez? E eu não sei como eu não vi isso. Está no final do 29 que Joseph Smith tem poder para traduzir pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. E eu acho que sempre me concentrei no poder de Deus, mas nunca realmente prestei atenção que era através da misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. Você pensa em quanta misericórdia é representada pelo processo de tradução, pelo surgimento do livro de Mórmon. Quero dizer, eu amo isso. Essa é uma evidência da misericórdia de Deus, é o livro de Mórmon. E acabamos de estudar Mórmon 10 com o Dr. Sweat, onde Mórmon nos convida a refletir sobre a misericórdia de Deus, certo? De Adão até nós. Até o momento em que você recebe essas coisas, quão misericordioso, e então reflita sobre isso em seu coração. Sim, ótima conexão com essa palavra misericórdia. Agora, Jeb, o Senhor diz algo no versículo 30 que eu acho que, como santos dos últimos dias, nós pegamos e seguimos em frente. Ele fala sobre a igreja para trazê-la da obscuridade, para fora das trevas, a única igreja verdadeira e viva sobre a face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor Deus, estou bem satisfeito. Falando para a igreja coletivamente, não individualmente, e nós transformamos isso na igreja, é verdade. Essa é a nossa frase. Nós registramos isso como marca, a igreja é verdadeira. Qual você vê como a diferença entre o que dizemos que a igreja é verdadeira e o que o Senhor diz no versículo 30? Que bela introdução, Hank. Isso é algo sobre o qual todos nós podemos refletir. Estou realmente grato, na verdade, que recentemente houve algumas reflexões fantásticas sobre este versículo e o que ele pode significar. Eu adoraria destacar algumas dessas coisas. Eu queria mencionar este livro, Todas as Coisas São Verdadeiras, de Kate Holbrook. Kate foi uma historiadora fantástica para a igreja, faleceu há 1 ano. E essa coleção tem tantas coisas ponderadas, e um deles é um dos melhores tratamentos que já vi. Continuando essa mesma pergunta é, o que queremos dizer quando dizemos que a igreja é verdadeira e viva? Ela dedica um ensaio a essa frase. Este trecho eu acho capta o que ela diz. Vale muito a pena ler e tem tantas histórias legais. Eu acredito que ambas as coisas são verdadeiras. Nossa igreja é verdadeira e está viva. Está se tornando verdade perpetuamente. Neste ensaio explorei 2 das minhas razões para essa crença, ou seja, que a igreja ensina seus membros a buscar e abraçar toda a verdade, e que nos chama a ter relacionamentos verdadeiros uns com os outros.
Não é ótimo essa ideia de que é verdadeira e viva, e é a parte da vivacidade disso, está se tornando perpetuamente mais verdadeira. O que eu adoro que ela destaca é que uma das maneiras de ser verdadeira é que ela abraça toda a verdade. Talvez esse sentimento... Aqui estão algumas citações bem conhecidas de Joseph Smith. Um dos grandes princípios fundamentais do mormonismo, ele disse isso em julho de 1843, é receber a verdade, deixe vir de onde vier. Ele disse em janeiro de 1843, não pedimos que descarte qualquer coisa boa que eles tenham, nós pedimos que venham e obtenham mais. Pensar de forma mais expansiva é pensar na igreja abraçando toda a verdade. Uma das coisas que a torna verdadeira e viva é que estamos buscando a verdade em qualquer lugar. Então, temos uma declaração de 1978 da primeira presidência, baseada em revelações antigas e modernas. A primeira presidência disse: a igreja ensina alegremente a doutrina cristã de que todos os homens e mulheres são irmãos, mas como espíritos de filhos literais de um Pai eterno, e os grandes líderes religiosos do mundo, como Maomé, Confúcio e os reformadores, assim como filósofos, incluindo Sócrates, Platão e outros, receberam uma porção da luz de Deus. Verdades morais foram dadas a eles por Deus para iluminar nações inteiras e trazer um nível mais alto de compreensão aos indivíduos. Talvez mais uma nessa linha. Aqui está o Elder Ezetaph Benson citando o Elder Orson F. Whitney Olá. Então temos esse tipo de testemunho apostólico duplo. Elder Benson I. Deus, Pai de todos, usa os homens da terra, homens bons, para realizar seus propósitos. Isso foi verdade no passado. É verdade hoje. Será verdade no futuro. Ele cita Elder Whitney. Talvez o Senhor precise desses homens fora de sua igreja para ajudar a seguir em frente. Eles são auxiliares e podem fazer mais pela causa onde o Senhor os pôs do que em qualquer outro lugar. Assim, alguns são atraídos ao rebanho e recebem testemunho da verdade, enquanto outros permanecem não convertidos. As belezas e glórias do Evangelho sendo temporariamente veladas de sua visão por um propósito sábio, o Senhor abrirá os olhos deles no devido tempo. Deus está usando mais de um povo para a realização de sua grande e maravilhosa obra. Os santos dos últimos dias não podem fazer tudo. É vasto demais, árduo demais para qualquer um povo. Não temos nenhuma disputa com os gentios. Então, este é o Elder Whitney na década de 1920, usando os gentios como pessoas que não são santos dos últimos dias, elas são nossos parceiros, de certa forma. Voltando à forma como você organizou isso tão bem, Hank, acho que estamos começando a perceber. Isso não é para focar ou apropriar-se incorretamente da exclusividade deste versículo, mas para dizer, em vez disso, que há maneiras de pensar sobre a verdadeira e viva igreja, no sentido de que estamos abraçando toda a verdade, vivendo por causa da revelação, e que devemos ver a obra de Deus através de boas pessoas em todo o mundo, e elas são nossos parceiros para realizar este trabalho. Sorenson Snow disse, provavelmente mencionarei isso este ano, John, que quando começamos em Nova York, ele disse, éramos apenas um bebê. Tivemos que crescer e aprender. E é isso que os seres vivos fazem. Eles crescem, aprendem, mudam, se adaptam. Eles têm que ajustar as coisas de tempos em tempos. Eu sou um ser vivo. Todos nós somos seres vivos. Provavelmente você olha para o seu passado e pensa, uau, tem algumas coisas que eu teria feito diferente se soubesse o que sei agora. Eu adoraria ouvir em uma reunião de testemunho um pouco mais sobre a igreja ser verdadeira e viva. Há algo que perdemos se esquecermos essa palavra. E acho que temos que ter cuidado. Quando temos essas duas palavras juntas, a única verdadeira, então parece que todas as outras igrejas, portanto, são falsas. Adorei o que você disse, Jeb. Traga todo o bem que você tem e vamos ver se podemos acrescentar a ele. Um dos meus melhores amigos no ensino médio era um presbiteriano super firme, de uma família ótima. Ele era um bom garoto. Isso me ajudou muito, e você também tem a verdade. E traga aqui e vamos ver se podemos acrescentar a isso. Gosto dessa forma de colocar as coisas. Eu tive a incrível oportunidade de viajar para Israel e fiz amizade com judeus e muçulmanos e pensei, essas pessoas são incrivelmente fantásticas. Pessoas tementes a Deus? Almas maravilhosas. E o que você disse sobre aquela declaração da primeira presidência? Verdades morais foram dadas a eles por Deus para iluminá-los. Sim, certamente que Deus está falando, revelando e trabalhando através deles. Se pensarmos em como este ano inteiro de doutrina e convênios é empolgante e no que temos para esperar, você pode pensar em quão expansivas as revelações serão em termos de potencial humano nesta vida, e o próximo, vamos começar a ter uma visão completamente diferente da salvação, da história e das possibilidades.
Esta igreja verdadeira e viva tem uma responsabilidade realmente importante. E parte disso está lá no versículo 22, uma das razões pelas quais o Senhor chamou Joseph Smith. Para que meu convênio eterno possa ser estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho possa ser proclamada. A igreja tem uma responsabilidade significativa como esta igreja verdadeira e viva, e é expansivo e grande o suficiente para toda a família humana quando pensamos nisso nesses termos. Quando vejo viva ali no versículo 30, penso no artigo de fé número 9, certo? Tudo o que Deus revelou agora revela, acreditamos que Ele ainda revelará, ainda há mais por vir. Ainda não vi o artigo de fé número 9 ser revogado, onde o presidente Nelson poderia dizer, bem, é isso. Todas as coisas grandes e importantes já foram reveladas. Vamos apenas fazer coisas boas e triviais daqui para frente. Não, coisas grandes e importantes ainda estão por vir. E eu acho que foi o presidente Nelson, não foi? Nos deu essa frase, uma restauração contínua. Isso é algo contínuo. E esse é o artigo de fé número 9, bem ali. Já que você está mencionando o presidente Nelson, esta foi a sua primeira conferência geral como presidente da igreja. Então, abril de 2018, revelação para a igreja, revelação para nossas vidas. Foi como um raio quando ele disse, eu exorto vocês a irem além da sua capacidade espiritual atual para receber revelação pessoal, pois o Senhor prometeu que se tu buscares, receberás revelação após revelação. Da mesma forma como será a sua busca, aberto para você, que sabedoria você não tem. E então ele disse, essa frase que ouvimos de várias formas quando pensamos no artigo de fé número 9, o que está por vir, nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizará algumas de suas obras mais poderosas entre agora e quando ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus, o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, presidem sobre esta igreja com majestade e glória. E então a frase eu acho ressoa para muitos de nós, mas nos dias vindouros não será possível sobreviver espiritualmente sem a influência orientadora, diretiva, confortante e constante do Espírito Santo. Tão verdadeiro e vivo, sim, muito por vir. Volte para versículo 26. Na medida em que buscassem sabedoria, poderiam ser instruídos. Quero dizer, isso é Tiago 1:5. Se algum de vocês falta sabedoria, estou disposto a dar isso a vocês, se a buscarem. Eu estava conversando com uma das minhas alunas. O nome dela é Hank. Ela estava remoendo. O que eu faço? Estou prestes a me formar na BU. O que eu faço agora? Devo aceitar este emprego aqui, aquele emprego ali? Vou acabar me afastando de muitos jovens na igreja, onde eu poderia conhecer muitos deles. E eu espero que tenha sido o Espírito Santo. Não é algo em que eu tinha pensado antes, mas eu disse, é meio que o que você disse aí, John. Se eles estão buscando sabedoria, eu disse, e se você trouxesse uma nota no seu celular, porque seu celular está sempre com você, e você fosse abrir uma nota que apenas dissesse, o que eu faço, Senhor? O convite, estou buscando sabedoria, diga-me e eu vou anotar. Estou pronta para colocar isso no meu celular. John GB, não acha que eu preciso buscar sabedoria? Eu preciso mostrar o Espírito Santo. Estou pronto. Estou pronto. Aqui está uma folha de papel ou celular em branco que estou pronto para receber e digitar. A palavra do presidente Nelson que me impactou tão fortemente foi essa ideia de esticar. Eu te exorto a se esticar. Esticar é você acessar músculos que talvez não use tanto e não ficar complacente. Você está se esforçando além disso, você ganha mais. E isso realmente me impactou. Às vezes podemos ficar muito confortáveis em nossos hábitos religiosos, mas eu ouço o presidente Nelson dizendo o que você poderia fazer mais. Que flexibilidade, quais novas alturas, que novas coisas você poderia fazer se esticasse um pouco mais. O que o Senhor te daria se buscasse isso? Essa ideia do presidente Nelson sobre se esticar me lembra do Elder Uchtdorf falando sobre você está vivendo abaixo dos seus privilégios. É como se o Senhor quisesse te dar mais, se você buscar isso. Eu amo isso. GB. À medida que avançamos aqui, há uma sequência ótima nos versículos 31 e 32, onde o Senhor diz, olha, eu não posso olhar para o pecado com o menor grau de permissão. Há um padrão elevado aqui. No entanto, todavia, arrependimento, você pode, será perdoado, deverá ser perdoado. Eu adoro a forma como está pontuado. Eu adoro o fato de que o versículo 31 não termina com um ponto final. Há algo mais por vir. Não podemos ler essas duas cláusulas de forma independente. Precisamos tê-las vinculadas. É isso que a pontuação parece me dizer. Então, ele quer que isso esteja na mesma frase, para que nos lembremos novamente sobre a natureza de Deus, o que ele quer de nós. Apenas essa garantia de que podemos ser perdoados.
E essa vai ser uma doutrina que ganha força, que vamos ver repetidamente. Com que frequência o Senhor está prometendo e assegurando o perdão. Esse é Isaías 1. Coisas escarlates podem ser tornadas brancas como a neve, ou seção 58. Eu, o Senhor, não me lembro mais deles. Quero dizer, é apenas essa bela totalidade completa de perdão e novos começos. GB, eu nunca percebi. Isso é um ponto e vírgula aí. Obrigado por isso. Ah, isso é bom. Eu acabei de marcar isso. Esta é uma frase, não duas? Parece que ambos concordam que Joseph Smith aprendeu essa lição. Aqui está novembro de 1831. E ele disse isso em junho de 42. É uma evidência de que os homens não estão familiarizados com o princípio da piedade ao observar a contração de sentimentos e a falta de caridade. O poder e a glória da piedade estão espalhados sobre um princípio amplo para lançar o manto da caridade. Deus não olha para o pecado com permissão, mas quando os homens pecam, deve-se fazer concessões para eles. E então ambos vocês vão reconhecer isso. Quanto mais nos aproximamos de nosso Pai Celestial, mais estamos dispostos a olhar com compaixão para as almas que estão perecendo, a carregá-las em nossos ombros, lançar seus pecados para trás de nós. Se você quer que Deus tenha misericórdia de você, tenha misericórdia uns dos outros. Linguagem bonita. Isso é ouro. Citar Heber C. Kimball, que acho se alinha. Pensando no que Doutrina e Convênios, especialmente ensina sobre a natureza de Deus. Kimball disse isso em 1857. Estou perfeitamente satisfeito que meu Pai e meu Deus é um ser alegre, agradável, animado e de bom humor. Porque eu sou alegre, agradável, animado e de bom humor quando tenho o Espírito dele. Essa é a razão porque sei. O Senhor falou por Joseph Smith. Eu me deleito em coração e semblante felizes. Ele é uma pessoa jovial, animada e um homem bonito. Acho que sentimos a natureza desse Pai amoroso, incrivelmente amoroso e totalmente compassivo. E quando começamos a nos aproximar dele, começamos a nos sentir cheios disso, assim como Joseph Smith descreveu. Ontem, mostrei isso aos meus alunos. Ele é uma pessoa jovial, animada e um homem bonito. Quando você já ouviu Deus ser descrito dessa maneira? Novamente, não estamos apenas aprendendo que Deus é real, mas como Ele é. Sim, isso mesmo. Eu estive na mesma sala uma vez com o elder Quentin L. Cook. Ele era tão jovial e animado, sorridente e feliz. E então me ocorreu, este é um parente de Heber C., parente de Kimball. Eu pensei, olha, ele vivendo. O que Heber C. Kimball tinha acabado de dizer. Foi um grande momento. Isso é ótimo, John, porque estamos pensando novamente sobre o que aprendemos sobre Deus. Eu só quero destacar isso nos versículos 34 e 35. Habitantes da terra, 34. Eu, o Senhor, estou disposto a tornar essas coisas conhecidas a toda a carne. Por quê? Pois eu não faço acepção de pessoas e quero que todos os homens saibam dessas coisas. E quando pensamos em falar sobre a compaixão universal e abrangente de Deus, Ele quer alcançar a todos. E Ele pensa em todos nós da mesma forma, sem acepção de pessoas. O amor dele é ilimitado por cada um de nós. E John, estou tão feliz que você mencionou o Elder Kieran e continue voltando a essa busca incansável por nós. Sim, um Deus proativo que está atrás de nós. Jebe, enquanto encerramos esta sessão, o Senhor nos dá um pouco mais de incentivo. Tipo, ok, agora que estamos encerrando este prefácio, ele diz: procurem esses mandamentos, essas seções da doutrina, convênios, como os chamaríamos. Não é lê-los. É procurem por eles. Eles são verdadeiros e fiéis. O que você leu é verdade. Enquanto avançamos por isso, vem e segue-me. Anonjebi, passando por essas revelações, o que você diria para nós? O que você diria a um ouvinte que diz, ok, a doutrina e convênios é um pouco mais difícil de entender, você precisa conhecer um pouco de história. Será que eu realmente quero investir esse tempo? Esses versículos podem ser motivadores. Discurso motivacional, ótima maneira de pensar nisso. Acho que pode ser útil, talvez, dizer, eu procuraria o que o versículo 37 diz que vou encontrar. Vou procurar por profecias e promessas. Essa é uma maneira realmente interessante de navegar por essas sessões, é dizer, há profecias e promessas ali.
Eu vou procurá-las. Um me vem à mente, e este é Doutrina e Convênios 19. Eu simplesmente adoro essa promessa. E a Doutrina e Convênios está repleta de promessas. Aqui está uma, este é o versículo 23. Aprenda de mim, ouça minhas palavras, ande na mansidão do meu espírito, e você terá paz em mim. Então ouvimos o Senhor dizendo, as profecias e promessas serão todas cumpridas. Bem, eu encontro essa promessa, e eu quero que ela se cumpra. Se estamos constantemente em busca de profecias e promessas, então sentimos a confiança de que as palavras do Senhor serão cumpridas em nossas próprias vidas. E podemos experimentar coisas como a paz nele, perdão para nossos pecados, orientação, o Espírito Santo falando ao coração e mente. Pense em todas essas passagens clássicas de Doutrina e Convênios. Se pensarmos nisso como profecias e promessas, podemos ter confiança de que o Senhor cumpre sua palavra. Elas vão se cumprir. Lindo. Isso é incrível. Então, GB, estamos chegando ao fim da nossa primeira sessão aqui. O que mais você quer que nossos ouvintes vejam antes de nos despedirmos de você? Algumas coisas. Uma coisa, você fez uma ótima pergunta antes, Hank, sobre o que vemos sobre Joseph Smith, ou o que podemos saber sobre Joseph Smith. Uma coisa que eu acho que a sessão 1 deixa claro, como em nenhum outro lugar, mas vamos ver isso repetidamente, é que Joseph Smith estava imerso nas Escrituras, ele estava imerso na linguagem da Bíblia. Isso pode ser um bom exemplo para nós. Ele cresceu com a Bíblia sendo o ar que ele respirava, e o Senhor trabalhou através dele por causa disso. A sessão 1 tem tantas alusões incríveis à Bíblia, tantas frases bíblicas ótimas que aparecem ali. Os versículos 16 a 19 são uma área onde apenas frase bíblica após frase bíblica estão ligadas juntas, e você pode olhar as notas de rodapé e ver de onde vêm essas frases bíblicas. O que eu acho que isso pode nos dizer é que Joseph Smith viveu o princípio que o Senhor introduz em Doutrina e Convênios 84, 85. Se guardarmos em nossas mentes as palavras da vida, saberemos o que dizer na hora certa. O Senhor pôde usar a familiaridade de Joseph Smith com as Escrituras para ensiná-lo. E quanto mais acho que nos imergimos nas Escrituras, mais o Senhor pode usar isso para nos ensinar. Eu adoro o exemplo de Joseph Smith sobre o que a alfabetização nas Escrituras pode fazer para nos tornar abertos à revelação. John simplesmente chama isso de princípio da marinada. A parábola da marinada, independentemente da sua intenção original, você eventualmente se tornará aquilo com o que se cerca. Escrevemos a palestra em torno disso, mas sim, isso é ótimo, GB. Ele estava imerso na linguagem do Senhor ali. Se torna quem ele é, se torna seu vocabulário? Sim, é isso mesmo. Veremos isso por toda a Doutrina e Convênios. E esses grandes pontos de contato com outras escrituras, especialmente a Bíblia, essa intertextualidade. Minha colega Rosalind Welch, do Instituto Maxwell, os chama de hyperlinks, pequenas coisas embutidas que nos conectam com outras escrituras. Não é uma ótima analogia? Sim. Isso pode nos levar a outra coisa que acho que vale a pena mencionar, e isso está no versículo 39. Pois eis que o Senhor é Deus e o Espírito dá testemunho, e o registro é verdadeiro e a verdade permanece para sempre. Amém. Embutida nisso está a promessa de que vamos receber confirmação. O Espírito nos dará testemunho de que isso é verdade. Então eu penso em uma palestra que o presidente G. Reuben Clark deu lá nos anos 50, quando ele perguntou, a questão é, quando as palavras dos líderes da igreja têm direito à designação de escritura? Lembramos que simultaneamente com a sessão 1, a sessão 68 é revelada na mesma conferência, nos versículos 3 e 4. Tudo que falarem, movidos pelo Espírito, será a mente, vontade e palavra do Senhor, será a escritura. O que os servos do Senhor dizem, movidos pelo Espírito, é escritura. E então, Reuben Clark, em sua palestra nos anos 50, disse, como sabemos, o que eles estão falando é movido pelo Espírito. E então ele diz, eu pensei sobre isso e a resposta a que cheguei é que saberemos disso. Eles foram movidos pelo Espírito quando nós mesmos somos movidos pelo Espírito. E ele fala sobre como isso transfere a responsabilidade para nós, para vivermos de uma maneira que estejamos em sintonia com o Espírito, e que recebemos a confirmação de que, seja pela voz dos meus servos ou pela minha própria boca, é o mesmo, por causa do Espírito. Nos dá essa confirmação, e o Senhor nos dará nossas próprias testemunhas. Então, eu amo essa promessa que vem no final desta sessão. Eu tenho um papel a desempenhar nisso. GB, isso foi fenomenal como eu sabia que seria. Você já esteve conosco, acho que algumas vezes antes. O livro de Tiago, eu me lembro, nos divertimos muito com ele. Mas isso, GB, é o seu ganha-pão. História e a restauração.
Você tem estudado isso, e eu odeio te datar aqui, mas você tem estudado e ensinado isso por 30 anos, eu acho, e tem sido um trabalho em tempo integral, GB. Você leu, estudou e ensinou. Leu, estudou e ensinou. E é uma bênção, honestamente, que nós três temos, que nem todo membro da igreja pode ter, de fazer disso nosso caminho diário. Então, GB, se eu sou um ouvinte em casa ou sou novo na igreja, eu simplesmente não tenho tempo para estudar tudo isso. E eu tenho pessoas online dizendo, Joseph Smith é uma pessoa terrível. Aqui está o GB. House, tão bom quanto eles veem, que estudou isso a fundo. Então, GB, o que você diria a alguém nessa situação? Como você se sente sobre a restauração e sobre o profeta? Obrigado por essa chance de refletir sobre isso e de poder falar sobre isso. Tão grato pela plataforma que vocês dois estão proporcionando e pela maneira como suas vozes estão permitindo que tantas coisas boas sejam amplificadas. Esta restauração é tudo o que pensamos que é e esperamos que seja e queremos que seja, e que o trabalho que Joseph Smith colocou em movimento está avançando de maneiras milagrosas. A aula que eu mais ensino na BU se chama Igreja Moderna. É a história da igreja dos séculos 20 e 21, então meio que traz as coisas para os dias modernos. Eu não posso sair daquela sala de aula em nenhum dia sem sentir o milagre que está acontecendo, e que o Senhor está fazendo o seu trabalho, e que os milagres estão continuando. Como Brigham Young disse tão bem, Joseph Smith deixou a chave, que é a chave da revelação e que tem sido acessada repetidamente, e que esta é a Igreja de Jesus Cristo. Richard Bushman, a quem eu admiro tanto, e um historiador que eu acho que exemplifica tudo isso. Ele escreveu uma carta para um membro da igreja que entrou em contato com Richard depois que Richard escreveu Rough Stone Rolling, a biografia de Joseph Smith. E então Richard Bushman publicou isso, ele transformou isso em uma espécie de carta aberta, e ele fecha com esta frase. Depois de todos esses anos estudando a vida de Joseph, eu acredito agora mais do que nunca. É isso que eu diria a todos nós. Isso é um destemor? Dizer que estudar mais a história da igreja, eu acho, só aprofunda nosso assombro e nosso maravilhamento ao ver a mão de Deus. Como Patrick Mason, um bom amigo meu, disse, não estude a história da igreja muito pouco. Mergulhe nisso. E quanto mais você se aprofunda e quanto mais estudamos, mais maravilhoso e assombroso isso vai se tornar. À minha maneira direi a mesma coisa. Quanto mais eu estudei, acredito agora mais do que nunca. A restauração tem coisas que estimulam a mente e acalmam o coração. É aí que está o Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude. Bem dito. Sim. Saindo do ano do livro de Mórmon, estou impressionado. Pela natureza milagrosa e divina deste trabalho, quanto mais eu estudo a doutrina e os convênios, quanto mais eu estudo o livro de Mórmon, acho que não poderia estar mais impressionado. E ainda assim, alguém me mostra algo e eu penso, e você fica mais impressionado. Estou mais impressionado. GB. Usei a palavra maravilhoso, e a frase que me veio à mente é uma que as escrituras usam sobre isso. Este é um trabalho maravilhoso e uma maravilha. Fazer parte dos últimos dias e assistir isso se desenrolar. Como chegamos até aqui agora, pessoal? Como nossos alunos chegaram até aqui agora? Nossos ouvintes, todos nós. Nossos ouvintes, olhem no que todos nós estamos envolvidos. O que você disse, JB, estimula a mente e acalma o coração. Incrível. Muito bem dito. Este é de fato o Senhor. Este é verdadeiramente o Jesus Cristo do Novo Testamento, e não recuamos disso. Eu não me desculpo. Sim, é isso mesmo. Sim. GB, obrigado por passar seu tempo conosco. Eu sei que como diretor do Instituto Neil A. Maxwell no BYU, você tem um trabalho bem agitado por lá, mas somos gratos pelo seu tempo. Estou tão feliz por estar com vocês dois, Hank e John. É sempre um prazer. É notável. Sim. Adoramos ter o GB House aqui e nós do Follow Him somos fãs, não somos John do GB House. Te amo, irmão. Eu também sou vosso fã. E se você quiser ouvir mais do GB e o que a equipe dele no Instituto Maxwell está fazendo, GB, para onde iríamos? Ótimo. Você pode nos encontrar online em mi.byu.edu. Esse é maxwellinstitute.byu.edu. Já que você me deu a chance de fazer uma pequena divulgação,
o Instituto Maxwell lançou no mês passado uma série de livros chamada Temas e Doutrina e Convênios. São 7 livros, eles são breves e cada um trata de um tema diferente que se entrelaça com a doutrina e convênios. Então tem coisas ótimas: arbítrio, revelação, lei, história da família, redenção dos mortos, ajuda divina, visão e então tempo. Então há alguns grandes temas na doutrina e convênios. E esses livrinhos acabaram de ser lançados pelo Instituto Maxwell. Por favor, mi.biu.edu. Vá apoiar o GB e a equipe dele por lá. Estou olhando uma foto deles agora mesmo. Vou recomendar a minha assim que terminarmos de gravar aqui. Obrigado, GB. Com isso, queremos agradecer ao Dr. GB House por estar conosco hoje, diretamente de Hooper, Utah. Mais um agradecimento para Hooper. Aí está. Queremos agradecer à nossa produtora executiva, Shannon Sorensen, e aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen. E se você já nos ouviu, sabe que em todo episódio lembramos do nosso fundador, Steve Sorensen. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Vamos falar sobre a primeira visão no Follow Him.